Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar um pouco sobre o descanso, isso mesmo. Eu quero aqui falar, viu, irmãs, sobre o descanso, e eu havia até falado aqui no outro vídeo, né, no vídeo anterior, e uma irmã lá cobrou, né, irmã que sempre comenta aqui no canal, inclusive acho que foi aquela irmã que comprou o meu livro, né, sobre oração. Se você quiser um livro sobre oração, fique à vontade, é só clicar aqui no link tanto do grupo como também da mentoria, que eu posso também estar te fornecendo esse livro, que é um e-book sobre oração. Lá tem como orar, alguns aspectos da oração, como ser atendida na oração, fala sobre o poder da oração, a oração particular, a oração pública. E, irmãs, eu tenho recebido muitos testemunhos daquele livro, né? E um dos testemunhos assim que se repetem em vários que eu observo nas pessoas que já leram o livro é que sentem vontade de orar, né? Então, irmãs, por que eu falo sobre oração? Porque era a minha realidade e ainda é sobre a realidade atual, né? E existe uma intenção do inimigo em colocar distrações para que nós não venhamos a orar. Se observa que o ministério de Jesus, ele era bem sucedido por conta da oração. A base do ministério de Jesus era a oração e o ensino. Ele fazia os milagres, aliviava as dores das pessoas, porque as pessoas iam até ele em estado de sofrimento. Mas a base do ministério de Jesus era o ensino, a pregação, o ensino, porque a libertação só vem pela palavra. E mais ainda, viu, irmãs, primeiro por conta da oração. Então, a oração, irmãs, ela abre portas. A oração, ela destrava no mundo espiritual. A oração, ela te dá ideias, te dá criatividade. Então, irmãs, e esse livro, ele foi resultado de uma profecia, né? Eu estava aqui na igreja, tem uma igreja aqui que é a Igreja do Relógio, uma Assembleia de Deus, era uma consagração. Isso tem mais de 10 anos, irmãs, tem muitos anos. E ali Deus usou uma missionária que veio lá da Bahia, tá? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes tem pessoas que falam que, porque ter livro é importante, é isso. Não, irmãs, foi cumprimento de uma promessa, eu tô falando aqui para vocês. E eu quero falar nesse vídeo sobre oração. E eu estava lá naquela consagração pela manhã, era um sábado, né? E um rapaz, um jovem, que vivia por aqui pelos montes, né? E nessa época eu ia também muito pro monte e a gente se conhecia, eu e esse rapaz e outras pessoas, porque, mas quando você vai muito pro monte, você acaba encontrando as mesmas pessoas que estão lá no monte. Então, querendo ou não, às vezes você faz uma amizade, você conversa, enfim. E eu me lembro que nessa época, né, eu já conheci esse rapaz, ele vivia pelos montes, aqui em cima, né, vivia pelos montes e tal. E esse rapaz, irmãs, ele sumiu, um excelente pregador ele. Deus usava muito ele na pregação, né? Eu me lembro que eu estava em uma outra pregação e um outro dia eu fui chamada para ministrar uma igreja aqui, né? É um pouco mais para lá, e ele estava lá, ele recebeu uma oportunidade, irmãs, que saudação que ele deu. Eu lembro aquele texto até hoje, foi no livro de Isaías, capítulo 6. Irmãs, que breve saudação que ele deu, olha, um excelente pregador. E ali aquele rapaz, ele sumiu. Isso tem muitos anos, tem mais de 10 anos, né? E ali aquele rapaz, ele sumiu e um belo dia eu encontro com ele aqui na Igreja do Relógio, né? Uma igreja que tem aqui próximo da minha casa. Eu não estava nessa igreja que eu estou hoje, que eu congrego. Isso foi bem antigo, eu estava ainda, acho que na Batista, na Igreja Batista do Calvário.
E ali, irmãs, quando eu vi aquele rapaz, ele falando comigo, ele estava diferente, né? Já estava assim. Deus já havia trabalhado na vida daquele rapaz. E ele apresentou, ele trouxe a esposa dele. Olha só. E ele veio, não sozinho, mas ele veio com a esposa. Ele estava diferente, né? Ele estava assim, já bem diferente, totalmente renovado. Enfim, totalmente renovado, totalmente assim diferente, né? Deus já havia assim bradado na vida dele, digamos assim. E ele estava com essa esposa, com essa missionária. Hoje ela é uma pastora muito respeitada na Bahia. Um dia eu indo na Bahia, eu quero visitar duas pessoas, né? Essa pastora, que hoje é uma pastora, e uma outra pastora que para mim também, ela é muito, muito amada, né? São duas pessoas que quando eu for à Bahia, se um dia Deus me permitir, eu quero visitar essas pessoas. E nos trabalhos dessas pessoas. Mas esse rapaz, ele veio com essa esposa dele. E essa esposa era pregadora no dia. Fica aí para ouvir a história. E ali, irmãs, ela pregou, ela ministrou. Eu falei, Jesus, que palavra abençoada. Eu sentada lá atrás e ouvindo, né? E depois, no final ali daquela ministração, eu fui falar com ela e Deus ali a tomou. E falou várias coisas. Falou várias coisas. Aleluia. Falou várias coisas. E Deus a tomou. Irmãs, tudo tem uma história, né? E eu não ia falar isso, mas eu vou falar aqui o que eu preciso falar sobre a oração, que eu entrei nesse vídeo para falar sobre isso. E ali, irmãs, tudo para vocês entenderem, né? Que tudo tem uma história. Tem gente que acha que ter livro é status, pode até ser, mas no meu caso foi um cumprimento de uma promessa. E ali Deus a tomou e Deus falou assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu conheço o teu coração. E eu estou no controle da tua vida. Irmãs, um deserto, como eu falei para vocês. Estava até mais magra, com a aparência abatida. E ali, irmãs, Deus começou a falar, Deus começou a dizer. Se Deus falou algo para você, Ele vai cumprir, viu? E ali, irmãs, Deus a tomou e falou assim: tu vais escrever um livro. Vou eu te dar livros. Mas eu não tinha canal. Não tinha dinheiro. Eu não tinha, irmãs, dinheiro no banco, nada, 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 irmãs. E ele falou: vou eu te dar um livro, ainda te digo mais, não somente um livro, mas vários livros. E ali, irmãos e irmãs, e falou mais outras coisas que vai acontecer, que eu tô no processo. Estou ainda no processo. E esse canal aqui, essas pessoas que estão aqui, vocês, faz tudo parte desse processo. Um dia eu vou poder aqui falar quando se concretizar, viu? Um dia eu vou poder vir aqui testemunhar. Mas eu entrei aqui para falar do livro de oração. E ali, irmãs, ela profetizou aquela irmã, aquela missionária. Falou. Deus a tomou e dizendo que eu iria escrever não somente um livro, mas vários livros que Ele queria me dar. E ali naquela época a única coisa que eu tinha, irmãs, era um notebook, que hoje eu já nem tenho mais. Eu me desfiz daquele notebook, que hoje se faz tudo pelo celular. E ali, irmãs, 4 anos depois, foi bem lento escrever aquele livro, bem lento. Foi sobre oração. Eu falei, Senhor, mas eu vou escrever sobre o quê? Senta e escreve. Deus só falava isso para mim, senta e escreve. Escreve sobre a oração. Que era muito a minha realidade. E ali, irmãs, foi uma bênção. 4 anos depois, eu falei, Deus me apresentou a editora, vi lá os valores, orei, falei com Deus, e o dinheiro estava lá no banco. E não é barato não, irmãs, para você lançar um livro. E ali, irmãs, olha, e esse livro está até hoje, na 3ª edição.
E eu senti de compartilhar aqui porque eu quero falar sobre oração. Eu vou deixar o link aqui embaixo, um valor super acessível. Ele chega aí no teu WhatsApp ou no teu e-mail, viu? Tem 80 páginas. E lá eu falo sobre oração, o poder da oração. A oração, irmãs, ela tem impacto inclusive na pregação, né? Não adianta uma pregação eloquente se não tiver unção, fogo, ardor do Espírito. Vira apenas uma aula, né? Uma aula, uma palestra. Tem diferença, irmã, que eu tenho. Palestra é uma coisa, pregação, ofício da pregação, da ministração, são coisas totalmente diferentes, né? Palestra você vai dar o conhecimento, você vai lidar ali com o conhecimento. Pode ter conhecimento na ministração? Pode, mas a função da pregação, da ministração da palavra, o ofício da pregação é você ser boca de Deus, é uma responsabilidade muito grande. Então você precisa estar alinhada, colocar fogo naquele sermão, né? E ilustrar com óleo e buscar a presença e clamar ao Senhor pelas vidas que vão estar naquele local, naquela igreja, para que possa ser preciso ali de encontro aos corações. Mas não é isso que eu quero aqui dizer, não. Mas se você quiser o livro, eu vou deixar o link aqui embaixo, viu? Bem baratinho o livro. Mas eu quero aqui falar, mas é assim mesmo para... Qual é a tua intenção nisso, irmã Raquel? É trazer a reflexão, trazer você para a oração, né? Chamar para o recinto secreto da oração, que tem sido muito pouco visitado nesses dias. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, amém? Mas aqui, irmãs, eu estava falando, eu entrei aqui nesse assunto que, na verdade, eu vim falar isso aqui para vocês. A Bíblia vai dizer que a vida e a morte, a bênção e a maldição, elas estão no poder da língua. E se tem algo, viu, irmãs, que nós precisamos ter cuidado. Irmãs, e voltando lá ao assunto do testemunho que eu estou lembrando, Deus falou que ia escrever vários. E ali, pela graça e misericórdia, saiu esse primeiro sobre oração, saiu o segundo, o terceiro tá aí, eu sinto que ainda não é o tempo. Então, assim, como Deus é fiel, como Deus é fiel. Mas vamos voltar aqui para o que eu quero falar aqui nesse vídeo. Mas precisamos ter muito cuidado com as orações que nós fazemos. Muito cuidado, precisamos de sabedoria ao fazer determinadas orações. Não somente orações, como votos precipitados, votos inconsequentes, certas orações que nós falamos para o Senhor. E eu me lembrei aqui dessa experiência muito forte. Para mim foi muito forte. Eu tinha um grupo de oração, né, antes desse canal. Eu creio que Deus foi me preparando ali naquele grupo de oração. Por isso que nós não precisamos desprezar os humildes começos. E eu tinha, viu, irmãs, um grupo de oração lá no WhatsApp. Eu tinha um grupo de oração, irmãs, lá naquele WhatsApp. E lá nós orávamos, né? Lá nós orávamos, falávamos, orávamos, pregava. Deus nos usava lá. E uma certa feita, né, uma irmã contou essa experiência que eu vou te contar aqui. Hoje eu me lembrei dessa história, irmãs. Nunca mais eu me lembrei. Hoje eu me lembrei dessa história. E eu estava pregando lá no grupo, e eu estava falando assim, irmãs, precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós pedimos ao Senhor. Olha só, eu estava falando, pregando lá. E ali depois entrou uma irmã no reservado, né? Uma irmã que era muito amiga, muito chegada na época. Ela falou assim, irmã Raquel, a senhora falou isso aí, isso é uma grande verdade, irmã Raquel. E ali, irmãs, ela me contou essa história, que uma
amiga dela, lá onde ela morava, fez a seguinte oração para Deus: Senhor, essa irmã, antes, né, de contar, essa irmã, ela tinha alguns problemas com o marido, viu, irmãs? Ela tinha alguns problemas com o marido. Ela ia para a igreja, o marido não ia. Ela queria que o marido fosse mais gentil, o marido não era. Era assim, acho que meio grosseiro com ela, rude. Ela queria que o marido fosse para a igreja com ela, ou pelo menos levasse ela e buscasse de carro na igreja. E o marido não ia, não levava. Mas, nessa situação, o marido assim um pouco meio grosseirão, acho que não ligava muito para ela. E teve um dia que ela tão chateada, tão triste com aquela situação, irmãs. Ela, com aquele marido, ela fez a oração para Deus. Falou: Senhor, muda o meu marido. Eu não quero ficar vivendo assim não, Senhor. Faça o que o Senhor tiver que fazer, Senhor. Agora eu não me lembro a palavra, a expressão que ela usou, acho que ela usou: faça o que preciso for, Senhor, se possível até tocar em mim, mas muda o meu marido. Ela usou uma palavra assim, irmãs. Ela já não estava mais suportando aquela situação daquele marido, irmãs. Ela teve uma doença mortal. Olha só. E na boca. E ali, irmãs, parece que a ficha daquele homem caiu. Quando ele viu que ele poderia ficar sem ela, ele mudou, irmãs. Ele ficou mais carinhoso. Ela contando, né, irmã? Contou pra mim. E eu acompanhei o processo dessa irmã depois. Que ali ela já pediu oração para ficar curada. Mas, irmãs, o marido ficou mais gentil com ela. O marido teve que fazer lá o almoço, as comidas para ela, porque ela não podia comer agora, tinha que ser tudo líquido. O coração daquele homem se aquebrantou mais. Aquele homem começou a fazer as vontades dela. Aquele homem, irmãs, começou a levar ela para a igreja de carro, que ele não levava. E se eu não me engano, acho que ele até começou a frequentar também os cultos, irmãs. Uma mudança, assim, da água para o vinho. Então, o que eu quero dizer? Precisamos ter muito cuidado com o que nós pedimos ao Senhor. Que Deus, Ele ouve. Deus vai falar para Moisés: Moisés, eu tenho visto, eu tenho ouvido a aflição do meu povo, por isso eu desci para livrá-los. Deus, Ele ouve. E assim, isso foi um caso, uma situação lá com aquela irmã, né? Depois eu não tive mais contato com ela, nós perdemos o contato e o grupo também se acabou, viu? Mas era o tempo mesmo. Fiquei durante muitos anos com aquele grupo. E foi o tempo, né? Eu creio que foi o tempo de Deus trabalhar e forjar. Hoje eu tenho um outro grupo, que é o grupo Arrume Sua Casa, Arrume Sua Vida, que não é grupo de oração, não é grupo de edificação, lá não é, mas lá é um grupo onde eu posto alguns produtos do ministério que Deus nos deu, como por exemplo, lá tem o livro, os livros, lá tem alguns trabalhos, né, que eu coloco sempre lá, tem alguns produtinhos para casa, para organizar sua casa, viu? Lá não é um grupo assim de edificação, ficar botando...
A palavra que eu coloco lá é do outro canal, onde eu leio a Bíblia, né? Que é a Oração em Palavra. Mas, irmãs, precisamos ter muito cuidado com o assunto relacionado à oração, porque aquilo que a gente pede, Deus vai lá e Ele trabalha. E uma outra coisa que eu queria aqui falar para vocês também, viu, irmãs? Que eu queria aqui dizer para vocês o seguinte: precisamos ter muito cuidado com as palavras que nós falamos, palavras que nós proferimos. Porque, irmãs, as palavras ela têm poder no mundo espiritual. Observe o teor das palavras que você fala. Observe o que você anda falando, o que você anda aí dizendo. Observe o teor das palavras, porque aquilo acontece. Muitas pessoas, a vida não vai para frente porque só fala coisas negativas. Observa. Irmãs, eu precisei ser muito tratada e trabalhada, inclusive nas palavras. O próprio Espírito Santo, ele falou para mim, olha a palavra que você anda falando lá no processo de libertação, irmãs. Essas palavras negativas, palavras que não vai dar certo, que a vida não vai para frente, que não sei o quê. Situações negativas, irmãs, é mais daquilo que você vai atrair, né? E nós somos chamadas para dar vida. Então, amada igreja, em nome de Jesus, né, levar vida. Que Deus abençoe, guarda essa palavra, esses relatos. Eu creio que eu não falei aqui aleatório. Eu creio que tem endereço certo, né? Esse vídeo ficou assim com relato meu, né? O testemunho lá do livro e o relato dessa irmã. Hoje eu me lembrei dessa experiência. Eu estava na rua e eu me lembrei dessa irmã. E ali aquele homem mudou, literalmente. Mas ali ela tinha falado com Deus. Que Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor.